Hoje eu vou compartilhar com você um pouco de como eu faço as minhas devocionais, como eu me debruço na palavra de Deus, falar o que funciona e o que não funciona para mim. Se você tem se sentido desnutrida espiritualmente, parece que você começa a ler a palavra e você não se engaja, aí você pega o celular no meio da leitura, de repente, ou mesmo faz a leitura no seu celular e aí vem as notificações, propaganda, enfim, quando você vê, o tempo passou e parece que Deus está ali, em outro plano, e não falou com você. Você se sente assim? Então, se esse é o seu caos, eu quero te dizer que a palavra de hoje é para você. Preparada? Então, vem comigo. Meu nome é Thalita Alves, eu sou serva do Senhor Jesus Cristo e eu quero compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. Mas antes, eu quero te dizer que no meu Instagram, @ThalitaAlvesBrasil, todos os dias eu tenho uma palavra para você, então aproveite para se nutrir por lá também. Bom, é, gente, como que eu faço a leitura da palavra de Deus? Primeiro que eu preciso te dizer uma coisa, eu sempre gostei de ler. Então, isso é um trunfo para mim. Eu sou da área de humanas, sou formada em letras, formada em pedagogia, e eu sempre fui uma pessoa que amou ler. Então, eu ia muito nas bibliotecas públicas, lia rótulo, outdoor, tudo que você me colocasse para ler. Ia num salão de... Minha mãe tinha um salão de beleza, eu ficava lá sentada lendo as milhares de revistas. No meu caso, era um pouco assim, eu lia muito de tudo, até lia o que não devia ler, sabe, gente? Sessão de astrologia, essas coisas que a gente está acostumado a ver na adolescência. Mas enfim, existe, gente, alguma técnica para fazer uma leitura da palavra de Deus? Não existe uma técnica. Eu preciso te dizer apenas que é muito importante que você pare de tomar leitinho espiritual. Se você é uma recém-convertida, você tem essa vantagem no sentido de saber que a gente vai começando aos poucos. Mas todas as vezes que a gente se vale de uma devocional escrita mesmo por grandes homens do Senhor, o que você, na verdade, está se alimentando são de exemplos particulares, entende? E esses exemplos, eles já vêm templados com um juízo de valor. Quando você se debruça na própria palavra de Deus, a palavra de Deus, ela fala diretamente com você. E aí você pode aplicar segundo as tuas experiências. Então, essa coisa de café com fulano, pão de não sei o quê, desculpem a crítica, mas ela teria que ser apenas um adendo, sabe, gente? E, inclusive no meus stories eu coloco sim algumas devocionais, mas pra gente que tá começando, pra gente que ainda não consegue ter forças para ler a palavra de Deus. Mas o conselho que eu dou para você, na verdade o David Matz, num livro sobre disciplinas espirituais, ele fala um pouco sobre isso. Mas antes da gente aprofundar, eu quero te convidar para a gente fazer uma oração. Vamos orar? Querido Deus, nesse exato momento eu venho pedir para que o Senhor retire as distrações que está inundando a cabeça dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento. E eu venho clamar a Ti que o Senhor coloque brasas vivas nos meus lábios e que eu possa falar aquilo que vai ser aplicado no coração de cada pessoa. Ó Deus, faça com que essa mensagem ela se adeque ao perfil, retire toda crítica, pensamento destrutivo, todo ruído e nesse momento inunde o coração e a mente dessa pessoa de profunda paz. Abra a mente para que a partir daí uma nova forma de se relacionar com o Senhor seja iniciado. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Fiz essa oração porque eu estava percebendo que você estava dispersa, não é verdade? Então coloca aqui nos comentários. Verdade, Thalita, eu já estava me dispersando com as histórias. A David Matz diz que quando você, por exemplo, se vale de outros textos, é como se você estivesse andando de bicicleta de rodinha. Não sei se vocês lembram, mas sempre na escola, na época que eu estava aprendendo a andar de bicicleta, as pessoas perguntavam assim, aconteceu com vocês isso, gente? As pessoas perguntavam assim, você já tá andando de bicicleta? Eu falei, já, mas com rodinha ou sem rodinha? Então a pergunta você quer de fato se nutrir? Use a palavra de Deus. É a mesma coisa que andar de bicicleta sem rodinha. A Bíblia,
ela é uma arte, gente. Então, uma arte, ela vai exigir de você bastante tempo para que você possa se debruçar, você entende? É como se você estivesse indo no museu ali. Você vai chegar no museu e você não vai só chegar para o monitor e falar, me explica. É até legal você fazer uma visita guiada, tal, mas não sei se vocês percebem que o próprio monitor, em um dado momento, ele desaparece. Né? Por quê? Porque ele quer que você, com os seus olhos, com todas as suas sensações, né, você possa observar para além do que está sendo dito, certo? Quer aprender a ler a palavra de Deus? Não tem outra técnica que não seja sentar o seu bumbumzinho na cadeira, abaixar os seus olhos, colocar o nariz no texto e começar a ler. E eu não sou favorável a fazer leitura da palavra de Deus no celular. Eu acho que você pode, sim, quando você estiver num contexto de viagem, né, tá num lugar ali que não pôde levar a Bíblia, mas a sua devocional diária, eu recomendo fortemente que você faça na sua Bíblia, sabe? Que tenha, até a gente já falou sobre isso, sobre a organização do seu ambiente, né? Que você tenha ali um marca-texto, que você tenha uma boa caneta, enfim, um caderno do lado, né? Existem alguns planos de leitura anual da Bíblia. Eu já fiz e parei na metade. E eu vou explicar por quê. Porque quando eu começava a ler, vamos imaginar que eu estava lendo ali Mateus, né? Eu estava lendo Mateus, eu vou ter que pegar o microfone na mão, gente, porque o povo aqui resolveu fazer racha de motos. E aí, começava a fazer a leitura em um ano, lendo Mateus. E aí, tá dizendo assim, leia Mateus 1. Vá para Provérbios de 1 a 5 e vai para Isaías 43. Aquilo me dispersava de uma certa forma que eu me via ali só cumprindo uma tabela, entende? Pegando aquele quadradinho ali e ticando. Porque naquele momento em que, sei lá, eu estou lendo Mateus 1, estudando a genealogia e que vai falar sobre o nascimento de Jesus. Depois eu quero saber, eu quero relembrar quando ele foi apresentado, quando ele foi lá no capítulo 4, passou pela tentação no deserto e os primeiros milagres. Vocês entendem? Então, eu parei essa minha leitura em um ano e comecei a fazer a leitura corrida. E essa leitura corrida, eu não me limito a ler tipo 4, 5 versículos por dia. Eu vou fazendo conforme o Espírito Santo vai me guiando mesmo. Por isso, gente, que eu acordo mais cedo, para que o fator tempo, ele não seja um limitador no meu tempo de meditação, sabe? E aí existe uma técnica de estudo chamado Active Recall, que nada mais é do que você pegar, relembrar aquilo que você estudou no dia anterior. Então já aconteceu, por exemplo, antes de ontem, eu li os capítulos de Eclesiastes num dia e no dia seguinte eu voltei e reli. E aí que está acontecendo agora uma coisa bem interessante, que é até de fato um pouco negativa. Como eu estou produzindo conteúdos para vocês, tanto no Instagram como aqui no YouTube, acontece que muitas vezes eu estou fazendo a leitura e aí me vem um start de copiar aquele texto para fazer uma devocional sobre aquilo. E aí o Espírito Santo, ele veio e falou comigo assim claramente hoje. Por isso, Thalita, que muitos pastores se perdem. Vou repetir, por isso que muitos pastores se perdem. Por quê? Porque quando você começa a falar da palavra de Deus, você acaba se descolando, entende? Então, nisso você deixa de olhar para si e vai apenas pensando no ensino dos outros. E a gente sabe, né, que primeiro a palavra de Deus precisa transformar nós mesmas. E aí logo depois que eu terminei minha devocional, eu me humilhei, né, diante de Deus. E permitir que nenhum tipo de arrogância, prepotência inundasse meu coração, sabe? Porque, primeiramente, a palavra de Deus ela precisa transformar a minha vida. Por isso, retomar o que eu já falei até agora. Não existe uma técnica perfeita, né? Não existe uma receita de bolo para a sua leitura. Existe, sim, uma estratégia que é você se manter ali firme e constante. Nada como um simples papel, caneta, Bíblia impressa. Evite celular, porque o celular ele pode distrair você. Principalmente pensando nesses aplicativos, né, Glorify, né, essas coisas que, não sei vocês, mas todas as vezes que eu abro, vem milhões de propagandas e aquilo começa a me irritar e aí eu perco a parte mais gostosa, que é estar com Deus. Falando sobre a parte melhor de estar com Deus, qual que é o objetivo, né, da gente ler a palavra de Deus?
A gente lê a palavra de Deus para a gente se tornar mais parecido com Jesus. A gente lê a palavra de Deus para adquirir mais sabedoria, né, nos desafios da vida, mas também a gente lê a palavra de Deus para simplesmente para conhecê-lo, entende? Para engrandecê-lo na majestade, no poderio do Senhor. Então, encontrar o deleite, sabe, o prazer na palavra de Deus é um grande privilégio. Isso vem com o tempo. Então, eu fico me perguntando assim, tá, você quer encontrar o prazer, quer encontrar o deleite, certo? E aí, gente, me desculpem voltar nesse assunto, mas, poxa vida, tem certeza que o único tempo que você tem com Deus é no metrô lotado? Tem certeza que você considera uma devocional você ficar me ouvindo no carro enquanto você está lavando a louça? Você entende que eu venho cheia de experiências, entende? De cargas pessoais ali. É, então eu fico pensando assim, como é que você vai estar perto de, não é nem estar perto de Deus, mas assim, encontrar deleite numa situação cheia de ruído, sabe? Será que de fato, às 9 horas da manhã, quando já tá ali a britadeira do prédio do lado, cheio de barulho de avião passando, será que televisão ligada, 9 horas da noite, gente, seus filhos no videogame te chamando o tempo todo enquanto a panela de pressão tá no fogo, será que de fato esse é o seu momento de fazer a leitura da palavra de Deus? Será que o melhor lugar para você fazer a leitura é deitada na sua cama? Então, quando a gente está fazendo a leitura da palavra de Deus, você precisa entender que existe uma coisa que a gente chama de resistência. Um autor, um pouco sobre isso, é um autor chamado Steven Pressfield. Na verdade, ele tem um livro em que ele vai falando um pouco sobre como superar os nossos limites internos, né? Ele diz que existe uma força destrutiva da natureza humana que eclode quando consideramos um curso de uma ação difícil e a longo prazo, capaz de fazer por nós e para o outro algo realmente bom. Se eu não me engano, esse autor ele não é cristão. Só que o que ele está querendo dizer para você? Ele está querendo dizer que quando você está fazendo algo, você vai sofrer uma resistência, principalmente se aquilo for bom para os outros e para você. Essa resistência, ela é o nosso inimigo, entende? Ela é Satanás, que odeia ver as coisas belas da vida. Ele odeia ver algo concluído, ele odeia ver você adorando a Deus, odeia a possibilidade de você se sentir plena por meio do Senhor falando contigo. Você entendeu? Então, daí você ter que tirar todas as distrações e de você se blindar para que Satanás não encontre brecha para te impedir de ter esse tempo com o Senhor. Por outro lado, nós temos o Espírito Santo, né? Esse Espírito Santo, ele está do nosso lado e ele vai sempre nos ajudar para que a gente possa compreender a palavra de Deus. Existem alguns versículos que são bem conhecidos, né? Da nossa caminhada cristã, que é Filipenses 2,13, que diz que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então, Deus está operando na gente, sabe? Enquanto é Ele quem nos dá a força. Se a gente for pensar, por exemplo, Josué, né? Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas quando Josué tá ali com medo, tendo que liderar uma grande nação, né? Um povo ali de Israel, o que Deus fala para ele? Ser forte e corajoso, certo? Mas não só isso. O que ele diz? Medita nessa palavra de dia e de noite. Por quê? Porque por meio da meditação da palavra, ele encontraria a força necessária diante desse grande desafio, né? João 15, por exemplo, 5:6 diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada se não é pelo Senhor, pela graça e bondade do Senhor. É importante também que a gente inicie a nossa leitura diária com uma oração. Então, eu faço uma oração super simples. Senhor, tira os ruídos da minha mente. O que o Senhor tem para mim? Fale comigo, porque minha alma aflita e é tão incrível. Eu coloco um fone de ouvido e agora eu tô viciada em música clássica. Eu fico ouvindo Bach,
Já ouvi muitos louvores enquanto eu fazia a leitura, e eu fico tão agradecida a Deus por encontrar deleite na leitura. Mas talvez você possa passar por circunstâncias em que o sono começa a bater, já passei por essa fase. E aí uma dica que eu te dou é, de repente, fazer a leitura da palavra de Deus ajoelhada mesmo, sabe, gente? E fazer como Jacó fazia: eu não vou largar o anjo do Senhor, né, até me abençoares, no sentido de você dizer: eu não vou sair daqui enquanto a tua palavra não falar comigo. De repente fazer uma leitura em pé, sabe, clamando, em voz alta, enfim. Se permita deixar levar pela apatia, sabe? Então esse é um treinamento, né, gente, que ele deve ser considerado. A gente utiliza essa disciplina para tantas áreas da nossa vida, na verdade. Quantas pessoas não vão, chegam 15 minutos antes nos seus trabalhos, organizam ali os post-its de tudo que vai fazer no dia, antes de sair, deixa todas as pendências já organizadas para o dia seguinte. Você deixa todas as suas marmitas preparadas, organiza as lancheiras das crianças, suas contas estão todas em dias, a sua planilha Excel está impecável, mas com Deus é um relaxo. Até quando? Até quando a gente vai se enganar? A gente precisa entender que está escrito lá em Romanos, né? Que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum sequer. Entenda que você vai ter essa resistência o tempo todo, sabe? Para fazer a leitura da palavra de Deus. Então, a gente precisa ser, de fato, muito inteligente, perspicaz. O que a palavra de Deus fala? Que quando nós resistimos ao diabo, ele vai fugir de nós. E aí eu fico pensando que Paulo, né, um homem que se esmerava tanto antes mesmo da conversão, ele diz assim: eu trabalhei muito mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Tudo isso que eu estou dizendo é de você fazer a leitura bíblica, de você ser constante, de você ter outras disciplinas espirituais. Ela só é possível porque a graça, ela inunda na tua vida. É essa graça que nos ajuda, sabe? Inclusive a compreender a palavra de Deus por meio do Espírito Santo, né? A palavra diz que o Espírito Santo, ele vai intercedendo por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. É ele que vai clareando, né? A nossa visão e a nossa mente. Daí, voltando numa coisa que eu já falei antes, né? Daí a importância de nós sempre pedirmos ajuda para ele, né? Então, para a gente finalizar, é importante que você medite na palavra de Deus. Josué, por exemplo, né? Como eu já comentei aqui, o Senhor fala para ele em 1:8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, não é só sobre ler a palavra de Deus, é também sobre a aplicação. Que você possa encontrar como Davi, né, no Salmo 1:2, que diz: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como que você tem lido a palavra de Deus? Quais são os entraves que você tem encontrado? Jeremias, ele diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Que a gente possa, de fato, meditar na palavra de Deus, né? Que a gente tenha muita alegria e plenitude do Senhor. E como Paulo diz em 2 Timóteo 2:7, pensa no que eu estou dizendo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Que o Senhor possa te dar entendimento na leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Obrigada, Deus, por esta palavra. Obrigada porque o Senhor nos ensinou hoje que nada melhor do que nós nos debruçarmos da Tua palavra. Debruçarmos na Tua palavra em papel, nos debruçarmos num ambiente organizado. Que o Senhor possa retirar todas as nossas distrações, que o Senhor nos dê entendimento para saber qual é o melhor horário para que a gente possa ser constante. Obrigada pela Tua graça. Não é por nós, obrigada porque é o Senhor que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Senhor, nós temos resistência do pecado, resistência do maligno. Então nos dê a estratégia
para que a gente possa resistir a esse tamanho mal. Meu Pai, que a gente possa fazer uma leitura, não aquela leitura corrida, despropositada, mas que a gente possa fazer como Josué, que meditava na Tua palavra de dia e de noite, e que o Senhor vá nos direcionando, nos dando uma tripla porção de sabedoria, de conhecimento, discernimento em tudo que nós formos fazer. É isso que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Obrigada pelo seu tempo, ele é o seu bem mais precioso. E até o nosso próximo encontro.